Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Agora fechem os olhos por um momento e deixem-me transportá-los para ano 1881, Sierra de San Miguel del Eninar, norte do México, quando a tempestade trouxe o destino. A neve caía como lágrimas silenciosas sobre a hacienda La Esperança, cada floco carregando consigo os sussurros de um inverno que prometia ser implacável. Esperança Herrera de Morales permanecia junto à janela de madeira carvalho, seus dedos traçando desenhos inconscientes no vidro embaçado, enquanto observava a tempestade dançar entre os pinheiros centenários que guardavam sua propriedade como sentinelas solitárias. Aos 28 anos carregava em seus olhos cor de âmbar a serenidade melancólica de quem aprendera a conversar com o silêncio. 3 invernos haviam passado desde que vestira o luto por Diego, seu marido, tombado numa emboscada covarde enquanto defendia as terras que agora ela administrava sozinha. A viuvez prematura havia esculpido em sua alma uma dignidade ferida, mas jamais quebrada. O tecido negro de seu vestido contrastava com a pele morena aquecida pelo fogo da lareira, onde lenhos de carvalho crepitavam numa sinfonia íntima. Dona Remédios, sua governanta e única companhia constante, movia-se pela sala com a graciosidade discreta de quem conhecia cada gemido da madeira antiga, cada sombra que a luz de velas projetava nas paredes caiadas. "A tempestade não cede, minha menina", murmurou a mulher mais velha, ajustando o xale de lã sobre os ombros de Esperança. É como se o próprio céu chorasse. Esperança assentiu sem desviar o olhar da paisagem que se transformava num mar branco e furioso. Havia algo diferente naquela noite, uma energia que fazia sua pele formigar como se o ar carregasse presságios. O vento uivava através das frestas, trazendo consigo não apenas o frio cortante, mas também uma inquietação que ela não conseguia nomear. Foi então que ouviram 3 batidas, depois mais 3, fracas, quase perdidas no rugido da ventisca, mas persistentes como o coração de quem luta contra o último fôlego. Esperança e Dona Remédios trocaram olhares, ambas reconhecendo que aquele som não pertencia à natureza selvagem que cercava a hacienda. "Alguém precisa de ajuda", sussurrou Esperança, já se dirigindo à porta principal. Dona Remédios segurou seu braço com firmeza. "Minha criança, pode ser perigoso. Bandoleiros conhecem os truques da piedade." Mas Esperança já havia tomado sua decisão. Havia algo naquelas batidas que falava diretamente ao seu coração, uma súplica silenciosa que ecoava sua própria solidão. Puxou a pesada tranca de madeira e abriu a porta, sendo imediatamente açoitada pelos tentáculos gelados do vento. A visão que a esperava roubou-lhe o fôlego. Um homem desabara contra o batente, suas roupas encharcadas e manchadas com o que parecia ser sangue escurecido pela neve. Nos braços, protegia uma criança tão pequena que parecia um boneco de trapos. Ambos tremiam numa dança desesperada contra a morte que o frio trazia consigo. "Por favor." A voz do homem era um fio quebradiço, carregado de uma dor que transcendia o físico. "Meu filho." Esperança não hesitou. Junto com Dona Remédios, arrastaram o estranho para dentro
fechando a porta contra a fúria da natureza. A luz dourada da lareira pode ver melhor seu rosto, traços marcados pela adversidade, mas ainda jovens, talvez início dos 30 anos. Seus olhos, quando conseguiam se manter abertos, eram de um castanho profundo, que parecia guardar histórias dolorosas. O bebê em seus braços não chorava, apenas olhava ao redor com aquela curiosidade serena das crianças muito pequenas, como se tempestades e fugidas fossem apenas mais uma aventura em seu mundo ainda sem palavras. Dona Remédios, água quente e panos limpos, ordenou Esperança, sua voz assumindo a autoridade natural de quem estava acostumada a tomar decisões difíceis. E prepare o quarto de hóspedes. Eles vão ficar. Enquanto cuidavam do ferimento no ombro do homem, um sulco deixado por bala que felizmente havia apenas arranhado a carne, Esperança sentiu uma estranha conexão se formar. Havia nos gestos dele uma delicadeza inesperada ao segurar a criança, uma ternura que contrastava com as mãos calejadas e as cicatrizes que mapeavam sua pele. Como se chama? Perguntou ela suavemente enquanto enfaixava o ferimento. Rafael Sandoval, respondeu ele, a voz ainda fraca. E este é Miguel, meu filho. Esperança assentiu, guardando os nomes como sementes que talvez florescessem em algo maior que a hospitalidade de uma noite. Havia algo na forma como Rafael protegia a criança, na desesperança controlada de seus movimentos, que despertava nela uma empatia profunda e inexplicável. Quando finalmente o acomodaram no quarto de hóspedes, com Miguel dormindo tranquilamente ao seu lado, numa cama improvisada com almofadas e mantas, Esperança permaneceu por alguns minutos, observando-os através da fresta da porta entreaberta. O vento continuava a uivar lá fora, mas dentro da hacienda La Esperança, algo havia mudado para sempre. Como se a tempestade tivesse trazido não apenas 2 viajantes perdidos, mas também a possibilidade de que o inverno da alma dela finalmente encontrasse sua primavera. No entanto, Esperança ainda não sabia que o homem que havia acolhido carregava consigo não apenas as cicatrizes de uma fuga desesperada, mas também um segredo que colocaria a vida de todos eles em perigo mortal. Revelações no amanhecer. O primeiro clarão da manhã filtrava-se através das cortinas de linho, revelando um mundo transformado pela neve que agora caía mansamente, como se a natureza se envergonhasse da violência da noite anterior. Esperança acordou antes do nascer do sol, como era seu costume desde que assumira sozinha a administração da hacienda. O silêncio da casa carregava agora uma qualidade diferente, preenchido pela presença discreta de seus hóspedes inesperados. Desceu as escadas de madeira que sussurravam sob seus pés descalços, envolvida em seu xale de lã virgem. A cozinha ainda guardava o calor da noite anterior, onde as brasas adormecidas na lareira pareciam piscar como olhos sonolentos. Dona Remédios já se movia entre panelas e jarros, preparando o café aromático que sempre acompanhava o despertar da casa. Como estão eles? Perguntou Esperança em voz baixa. O homem tem febre, mas não é grave. A criança dormiu como um anjo, respondeu a governanta, seus olhos expressando uma preocupação maternal. Há algo nele, minha criança, algo que não é apenas o ferimento. Esperança assentiu, sentindo a mesma inquietação que a havia mantido desperta por boa parte da noite. Preparou uma bandeja com mingau de aveia, chá de ervas medicinais e pão fresco, subindo cuidadosamente até o quarto de hóspedes. Encontrou Rafael acordado, sentado na beira da cama com Miguel no colo. O bebê brincava com os botões da camisa de linho que Dona Remédios havia conseguido para substituir as roupas ensanguentadas. Havia uma intimidade tocante na forma como pai e filho se olhavam, uma comunicação silenciosa que falava de uma ligação forjada pela adversidade. Bom dia, disse ela suavemente, colocando a bandeja sobre a mesinha de cabeceira. Como se sente? Rafael levantou os olhos, e pela primeira vez ela pôde ver claramente a cor exata daqueles íris que a haviam intrigado na noite anterior. Eram castanhos como a terra fértil após a chuva, marcados por pequenas linhas que sugeriam alguém acostumado a olhar longas distâncias e tomar decisões difíceis. Melhor graças à sua bondade, respondeu ele, a voz ainda rouca, mas mais firme. Não sei como retribuir. Não precisa retribuir hospitalidade, interrompeu ela, oferecendo uma colher de mingau para Miguel, que aceitou com entusiasmo.
Mas talvez possa me contar o que os trouxe até aqui numa tempestade dessas. Um silêncio pesado desceu sobre o quarto. Rafael ajustou Miguel em seus braços, como se a criança fosse seu escudo contra memórias dolorosas. Esperança esperou pacientemente, reconhecendo na postura dele a luta interna entre a necessidade de confiar e o medo de expor vulnerabilidades. Era capitão do exército mexicano. Começou ele finalmente, cada palavra medida com cuidado. Servi com honra durante 5 anos, até descobrir algo que não deveria ter visto. Esperança sentou-se na cadeira próxima à janela, suas mãos unidas no colo numa postura que encorajava confidências. A luz suave da manhã desenhava sombras delicadas em seu rosto, criando uma atmosfera de intimidade respeitosa. Dona Aurélio Mendoza, conhece esse nome? Perguntou Rafael, observando atentamente a reação dela. O nome atingiu Esperança como uma pedra atirada em águas tranquilas. Claro que conhecia Mendoza, o comerciante poderoso cuja influência se estendia por toda a região norte, um homem que sorria com os lábios, mas calculava com os olhos, sempre presente nas festividades locais, com presentes caros e promessas vagas. Conheço, respondeu ela, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. É um homem influente e corrupto. A voz de Rafael carregava uma amargura que parecia ter sido destilada ao longo de meses. Descobri que vende armas tanto para o governo quanto para rebeldes. Prolonga conflitos para lucrar com a guerra que deveria estar ajudando a acabar. As palavras caíram entre eles como gotas de chuva pesada. Esperança sentiu seu mundo se inclinar levemente, como se uma peça fundamental de sua compreensão da realidade tivesse sido removida. Mendoza havia visitado sua hacienda algumas vezes, sempre interessado nas terras próximas à fronteira, sempre oferecendo proteção contra bandoleros. Quando tentei denunciá-lo às autoridades superiores, continuou Rafael, sua voz baixando para um sussurro, descobri que sua corrupção alcançava níveis que eu jamais imaginara. Fui acusado de deserção e traição. Perdi minha patente, minhas terras, minha vida anterior. Miguel escolheu aquele momento para balbuciar algo incompreensível, estendendo suas mãozinhas em direção à luz que entrava pela janela. O gesto inocente contrastava dolorosamente com a gravidade da confissão que se desenrolava. E sua esposa? Perguntou Esperança suavemente, notando que Rafael não havia mencionado a mãe da criança. O rosto dele se endureceu numa máscara de dor controlada. Luz morreu de tifo quando Miguel tinha apenas 3 meses. Era a única pessoa pura que eu conhecia. Não merecia partir tão cedo. Esperança sentiu lágrimas picar em seus olhos, reconhecendo naquele homem a mesma desolação que havia experimentado quando perdeu Diego. A viuvez prematura criava uma linguagem particular de solidão, incompreensível para quem não a havia vivenciado. Lamento muito, disse ela, sua voz carregada de sinceridade. Desde então, tenho fugido com Miguel. Mendoza não tolerará que alguém que conhece seus segredos permaneça vivo para contá-los. Rafael ajustou a criança em seus braços, beijando suavemente sua testa. Mas não posso continuar correndo para sempre. Miguel merece uma vida melhor que a de um fugitivo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo crepitar da lenha na lareira distante e pelo murmúrio contente do bebê. Esperança olhou através da janela para as terras que se estendiam até onde a vista alcançava, cobertas agora por um manto branco que tornava familiar e estranho ao mesmo tempo. Havia uma decisão formando-se em seu coração, ainda não completamente articulada, mas já pulsando com a força de uma certeza crescente. Rafael e Miguel não eram apenas hóspedes temporários, eram pessoas que haviam chegado à sua vida carregando a possibilidade de transformação mútua. Vocês podem ficar, disse ela finalmente, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Pelo tempo que precisarem. Rafael a encarou com uma expressão que misturava gratidão e incredulidade. Não pode fazer isso. Se Mendoza descobrir que me acolheu, colocará você em perigo também. Esperança levantou-se e aproximou-se da janela, observando os trabalhadores que já começavam a limpar os caminhos da neve acumulada. Havia algo libertador em tomar uma decisão que desafiava a prudência, algo que a fazia sentir-se viva de uma forma que não experimentava há muito tempo. Esta é minha terra, disse ela, sem se virar, e eu decido quem pode ou não encontrar abrigo aqui. Mas nenhum dos dois sabia que, naquele exato momento,
Homens de Mendoza já seguiam a trilha deixada por Rafael na neve, aproximando-se da hacienda La Esperança, como lobos famintos farejando uma presa ferida. Ecos do passado. Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperadamente harmoniosa à hacienda La Esperança. Rafael, ainda recuperando-se do ferimento, insistia em ajudar com pequenas tarefas. Consertava ferramentas com a habilidade de quem havia crescido trabalhando com as mãos, organizava a lenha com precisão militar e sempre encontrava formas discretas de demonstrar gratidão sem tornar-se um fardo. Esperança observava essas ações com crescente admiração. Havia uma dignidade silenciosa na forma como ele se movia, carregando Miguel enquanto executava seus afazeres, sussurrando canções de ninar que faziam a criança rir com aquele som cristalino que apenas bebês conseguem produzir. Era numa tarde especialmente fria, quando flocos de neve dançavam preguiçosamente além das janelas, que Rafael finalmente compartilhou mais detalhes de seu passado. Esperança estava costurando roupas menores para Miguel, uma tarefa que havia assumido naturalmente, quando ele se sentou próximo à lareira com a criança em seu colo. Eu tinha uma hacienda também, começou ele, olhando para as chamas que lambiam os lenhos secos. Menor que esta, mas próspera. Criava cavalos. Cavalos que eram conhecidos em toda a região pela sua beleza e resistência. Suas palavras carregavam a melancolia de quem fala de um paraíso perdido. Esperança continuou costurando, mas cada ponto da agulha acompanhava o ritmo da narrativa que se desenrolava. Quando denunciei Mendoza, não imaginei que sua influência se estendesse até os tribunais locais, continuou Rafael, acariciando distraidamente os cabelos escuros de Miguel. Em questão de semanas, documentos falsos apareceram, testemunhas foram compradas e eu me vi acusado de ter vendido cavalos roubados para contrabandistas. Esperança ergueu os olhos do tecido, encontrando o olhar distante dele. E suas terras, confiscadas para pagamento de dívidas, que jamais contrair. A amargura em sua voz era palpável. Mendoza as comprou por uma fração do valor real no leilão. Agora cria gado onde meus cavalos corriam livres. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo estalar da madeira queimando e pelo murmúrio contente de Miguel, que brincava com um pequeno cavalo de madeira que Dona Remédios havia esculpido para ele. A ironia do brinquedo não passou despercebida por nenhum dos adultos presentes. Como conseguiu fugir? Perguntou Esperança suavemente. Rafael sorriu pela primeira vez desde que chegara, mas era um sorriso carregado de tristeza. Tenho amigos leais no exército. Homens honestos que reconheceram a farsa e me avisaram quando a ordem de prisão foi emitida. Um deles, capitão Herrera. Herrera? Interrompeu Esperança, sua agulha paralisando no ar. Sim, Diego Herrera. Conhecia? O mundo pareceu parar por um momento. Esperança sentiu como se todas as coincidências do universo tivessem conspirado para tecer uma teia impossível de conexões. Era meu marido. Rafael a encarou com incredulidade crescente. Diego Herrera de Morales era seu esposo? Ela assentiu, lágrimas brotando sem aviso. Ele morreu numa emboscada há 3 anos. Não foi uma emboscada. A voz de Rafael saiu como um sussurro carregado de horror. Foi Mendoza. Diego havia descoberto sobre o esquema de armas e ia testemunhar contra ele. Foi assassinado por pistoleiros contratados. As palavras atingiram Esperança como raios. A agulha escorregou de seus dedos, e ela se levantou abruptamente, caminhando até a janela enquanto tentava processar a revelação devastadora. Diego não havia morrido defendendo a propriedade de bandoleros aleatórios. Havia sido assassinado por tentar fazer a coisa certa. Desculpe, disse Rafael, levantando-se também, Miguel ainda em seus braços. Não deveria ter contado assim, tão diretamente. Esperança apoiou a testa no vidro frio, sentindo como se todas as peças de um quebra-cabeças doloroso finalmente se encaixassem. As visitas crescentes de Mendoza após a morte de Diego, seus oferecimentos insistentes de proteção, seus comentários sobre como uma mulher sozinha precisava de alguém forte para defendê-la. Ele está me cortejando, murmurou ela, a realização caindo sobre ela como água gelada. O quê? Mendoza. Desde a morte de Diego, ele tem sido atencioso. Traz presentes, oferece ajuda. Sugere que seria melhor se eu tivesse um marido para proteger a hacienda. Ela se virou para encarar Rafael, seus olhos brilhando com uma fúria
que jamais havia permitido vir à superfície. Assassinou meu marido e agora tenta conquistar a viúva. Rafael aproximou-se dela, Miguel observando atentamente os rostos dos adultos, como se entendesse a gravidade do momento. Esperança, se ele descobrir que estou aqui, que venha, disse ela, sua voz ganhando uma força que surpreendeu ambos. Esta terra já foi regada com sangue inocente. Não permitirei que continue sendo covardemente invadida. Dona Remédios, que havia escutado parte da conversa do pé da escada, entrou na sala com expressão preocupada. Minha criança, você não pode enfrentar Mendoza diretamente. Ele tem poder demais, influência demais. Então encontraremos outro modo, disse Esperança, olhando diretamente para Rafael. Você conhece seus métodos, suas fraquezas. E eu conheço estas terras e as pessoas que vivem nelas. Havia algo mudando entre eles, uma compreensão que transcendia a hospitalidade inicial. Rafael via em Esperança não apenas uma mulher generosa que lhe havia oferecido abrigo, mas uma alma guerreira que havia sido ferida pelas mesmas forças que destruíram sua vida. E ela via nele não apenas um homem em fuga, mas um aliado que poderia ajudá-la a finalmente fazer justiça pela morte de Diego. Miguel escolheu aquele momento para balbuciar, mamá, olhando diretamente para Esperança. A palavra inocente criou um silêncio carregado de significados que nenhum dos adultos estava preparado para enfrentar ainda. Ele está com fome, disse Rafael rapidamente, evitando os olhares. Vou preparar algo, murmurou Esperança, saindo da sala com as faces coradas. Mas enquanto aquecia leite na cozinha, sua mente fervilhava com planos que ainda não conseguia articular completamente. Havia uma guerra silenciosa sendo travada, e ela estava apenas começando a entender que havia sido uma peça no tabuleiro desde o início. Lá fora, a neve continuava caindo, mas agora cada floco parecia carregar consigo a promessa de que o inverno da injustiça eventualmente cederia lugar à primavera da verdade. No entanto, nem Esperança nem Rafael sabiam que aquela mesma neve estava preservando as pegadas que levariam seus inimigos diretamente até eles. Presságios na neve. O primeiro sinal de perigo chegou disfarçado de cortesia. Era uma manhã particularmente luminosa, quando o sol transformava a neve em milhões de diamantes cintilantes, que um dos trabalhadores da hacienda veio até a casa principal com um recado que fez o sangue de Esperança gelar. Patroa, disse Joaquim, um homem de meia-idade que servia à família há mais de 20 anos, tirando o chapéu com respeito. Dom Aurélio Mendoza mandou avisar que virá visitá-la amanhã ao entardecer. Diz que tem propostas importantes para discutir. Esperança sentiu as mãos tremerem imperceptivelmente enquanto dobrava as roupas de cama que estava estendendo. Rafael, que reparava uma cerca próxima com Miguel amarrado às costas, num tecido indígena que Dona Remédios havia improvisado, parou seu trabalho instantaneamente. Seus olhos se encontraram através da distância, uma comunicação silenciosa carregada de tensão. Disse algo mais, Joaquim? Perguntou ela, mantendo a voz firme. Sim, patroa. Mencionou que estava curioso sobre os hóspedes que a senhora pode estar recebendo. Disse que estes são tempos perigosos para andar acolhendo estranhos. O homem franziu a testa, claramente desconfortável com a mensagem que havia sido forçado a transmitir. A ameaça velada era impossível de ignorar. Esperança dispensou Joaquim com gratidão e caminhou lentamente até onde Rafael trabalhava. Ele havia parado completamente de martelar e observava o horizonte com a postura tensa de um soldado que pressente uma emboscada. Ele sabe, disse Rafael simplesmente. Não necessariamente, respondeu ela, mas sua voz carecia de convicção. Talvez seja apenas Esperança. Ele se virou para encará-la. Miguel adormecido em suas costas, balançando suavemente com o movimento. Homens como Mendoza não fazem visitas sociais quando há neve bloqueando as estradas. Se está vindo aqui, é porque tem certeza de que vale a pena o esforço. A verdade das palavras dele pesou sobre ambos como uma manta fúnebre. Esperança olhou ao redor de suas terras, observando os trabalhadores que continuavam suas atividades cotidianas, inconscientes de que uma tempestade muito mais perigosa que a do inverno se aproximava. Vocês precisam partir, disse ela finalmente, cada palavra custando um pedaço de seu coração. Não. A resposta de Rafael foi imediata e firme. Não vou fugir mais, e não vou deixá-la enfrentar isso sozinha. Esperança sentiu uma mistura de alívio e terror.
Parte dela havia esperado secretamente que ele dissesse exatamente isso, mas outra parte compreendia a loucura de enfrentar Mendoza diretamente. Rafael, você não entende. Ele tem recursos, homens armados, influência política, e você tem algo que ele não pode comprar, interrompeu ele, aproximando-se até que pudesse sentir o calor que emanava de seu corpo. Tem a lealdade genuína destas pessoas, o conhecimento íntimo destas terras e a vantagem de saber que ele está vindo. Naquela tarde, eles se reuniram na sala principal com Dona Remédios para elaborar um plano. A luz dourada do fim do dia filtrava-se através das cortinas, criando uma atmosfera que misturava intimidade e urgência. Joaquim e os outros homens são leais, disse Esperança, traçando mapas mentais de sua propriedade. Mas não são soldados. Não posso pedir que enfrentem pistoleiros profissionais. Não precisamos de uma batalha, respondeu Rafael, ajustando Miguel, que brincava silenciosamente no tapete. Precisamos de inteligência e preparação. Dona Remédios, que havia permanecido silenciosa, finalmente falou. Há algo que vocês não estão considerando. Ambos se viraram para ela, notando a expressão pensativa que moldava suas feições marcadas pelos anos. Minha criança, disse ela, dirigindo-se à Esperança. Você conhece as histórias sobre o túnel? Esperança franziu a testa. Que túnel? Seu sogro, que Deus o tenha, construiu esta casa durante tempos turbulentos. Há uma passagem secreta que liga a adega à caverna natural nas montanhas atrás da propriedade. Os olhos da governanta brilharam com conhecimento antigo. Diego me mostrou uma vez quando vocês eram recém-casados. Disse que era um segredo de família. A revelação caiu entre eles como uma dádiva inesperada. Rafael se endireitou, sua mente militar já trabalhando nas possibilidades táticas que uma rota de fuga secreta oferecia. Onde fica exatamente? Perguntou ele. Venham, vou mostrar, disse Dona Remédios, levantando-se com a determinação de quem tomara uma decisão importante. Desceram até a adega, onde barris de vinho e conservas criavam sombras dançantes à luz das velas que carregavam. Dona Remédios moveu-se com propósito, até uma parede aparentemente sólida, coberta por prateleiras de madeira. Com movimentos precisos, pressionou uma sequência específica de tábuas. Um painel deslizou silenciosamente, revelando uma abertura estreita que desaparecia na escuridão. O túnel se estende por quase meio quilômetro, explicou ela. Termina numa caverna que fica escondida atrás das árvores. De lá, vocês podem alcançar o povoado de San Miguel sem serem vistos. Rafael examinou a passagem com aprovação profissional. É perfeito. Se Mendoza trouxer homens, eles cercarão a casa, mas não conhecerão esta saída. Então vocês fugirão por aqui quando ele chegar? Perguntou Esperança. Não, disse Rafael, seus olhos brilhando com uma determinação que ela estava começando a reconhecer. Vamos usar isso como vantagem, não como fuga. Enquanto subiam de volta à casa principal, Esperança sentia que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais hóspede e anfitriã, ou mesmo aliados temporários. Estavam se tornando parceiros numa luta que ambos sabiam que definiria o resto de suas vidas. Miguel, como se sentisse a tensão no ar, começou a choramingar. Rafael o pegou no colo, sussurrando palavras suaves que acalmaram a criança imediatamente. Observando-os, Esperança sentiu seu coração se contrair com uma emoção que não ousava nomear ainda. Qualquer que seja o plano, disse ela suavemente, precisa garantir que Miguel fique seguro. Miguel ficará seguro, respondeu Rafael, olhando-a nos olhos com uma intensidade que fez sua respiração falhar. E você também. Mas nenhum deles sabia que, naquele exato momento, Mendoza já estava a menos de um dia de distância, cavalgando através da neve com uma comitiva de homens armados e uma proposta que mudaria tudo para sempre. A proposta do diabo. Dom Aurélio Mendoza chegou à Hacienda La Esperança exatamente como havia prometido. Ao entardecer, quando o sol se despedia do dia tingindo a neve de dourado e rosa. Sua comitiva era menor do que Rafael havia esperado. Apenas 3 homens armados além dele. Mas havia algo na confiança casual de Mendoza que era mais intimidante que um exército. Esperança o recebeu na sala principal vestindo seu melhor vestido negro de seda, com o camafeu de sua mãe ornando o pescoço, numa declaração silenciosa de dignidade. Rafael havia desaparecido estrategicamente com Miguel, mas Esperança sabia que ele estava próximo,
observando através de um sistema de espelhos que Dona Remédios havia posicionado discretamente. Mendoza era um homem imponente nos seus 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e bigode encerado que moldava um sorriso que jamais alcançava seus olhos pequenos e calculistas. Vestia roupas caras que contrastavam com a simplicidade rústica da hacienda, como se quisesse deixar claro que pertencia a um mundo superior. Minha querida Esperança, disse ele, beijando sua mão com uma galanteria exagerada. Como sempre, sua beleza ilumina esta casa melhor que qualquer lareira. Dom Aurélio, respondeu ela, retirando a mão delicadamente. A que devo o prazer de sua visita numa tarde tão fria? Ele sentou-se na poltrona de couro sem ser convidado, aceitando o café que Dona Remédios serviu com a hostilidade educada que apenas governantas experientes conseguem expressar. Seus homens permaneceram de pé, próximos à porta, mãos próximas às armas, num gesto que pretendia parecer casual. Vim falar sobre o futuro, minha cara, começou Mendoza saboreando o café como se fosse o dono da casa. Sobre como uma mulher de sua qualidade não deveria ter que enfrentar sozinha os perigos destes tempos difíceis. Esperança manteve uma expressão educadamente interessada, mas seu coração batia tão forte que temia que ele pudesse ouvir. Não me sinto particularmente em perigo, Dom Aurélio. Ah, mas deveria. Ele colocou a xícara de lado e se inclinou para a frente, sua voz assumindo um tom conspirativo. Há rumores circulando sobre deserção, traição, homens perigosos, fugindo da justiça com suas famílias. Seria terrível se alguém mal-intencionado tentasse se aproveitar de sua generosidade natural. As palavras eram uma faca envolvida em seda. Esperança forçou um sorriso, enquanto internamente maldizaoia a astúcia do homem. Ele sabia exatamente onde Rafael estava, mas estava brincando com ela como um gato com um rato. Felizmente, tenho confiança nas autoridades locais para me proteger de tais perigos, respondeu ela. Mendoza riu, um som sem humor que ecoou pela sala. As autoridades locais são homens práticos, Esperança. Compreendem que às vezes é melhor deixar que homens mais experientes cuidem de situações delicadas. Foi então que ele revelou suas cartas. Retirando documentos do casaco, espalhou-os sobre a mesa de centro com a cerimônia de quem apresenta um troféu. Tenho aqui uma proposta de casamento, disse ele, observando atentamente a reação dela. Generosa, devo acrescentar. Você manteria a propriedade nominal desta hacienda, eu forneceria proteção e recursos para modernizá-la, e juntos criaríamos um império que se estenderia da fronteira americana até as montanhas do sul. Esperança olhou para os papéis sem tocá-los, como se fossem serpentes venenosas. A letra elegante e os selos oficiais tornavam a proposta real de uma forma que fez seu estômago se revirar. É uma oferta muito generosa, disse ela cuidadosamente. Mas não estou interessada em um novo casamento no momento. Claro, claro. Mendoza acenou com a mão como se fosse uma objeção menor. O luto é importante, respeito isso. Mas já passaram 3 anos, minha cara. Diego não gostaria de vê-la definhar em solidão. A menção casual ao nome de seu falecido marido fez Esperança apertar os punhos no colo. Havia uma crueldade deliberada na forma como Mendoza falava de Diego, como se soubesse exatamente qual efeito suas palavras causariam. Além disso, continuou ele levantando-se e caminhando até a janela, seria uma pena se algo acontecesse a esta bela propriedade. Bandoleiros têm sido particularmente audaciosos ultimamente. Seria terrível se atacassem uma casa defendida apenas por mulheres e trabalhadores. A ameaça agora era aberta, sem disfarces. Esperança levantou-se também, sua postura ereta demonstrando uma dignidade que impressionou até mesmo Mendoza. E se eu recusar sua proposta? Perguntou ela diretamente. Mendoza sorriu, e dessa vez o sorriso era genuinamente predatório. Ora, espero que uma mulher inteligente como você não faça tal escolha. Mas se fizer, bem, seria forçado a tomar medidas para proteger meus próprios interesses na região. Foi nesse momento que Miguel escolheu chorar no andar superior. O som do bebê ecoou pela casa como um sino de alarme, e Esperança viu os olhos de Mendoza brilharem com triunfo malicioso. Ah, disse ele suavemente, parece que você já tem hóspedes. Que coincidência interessante. Esperança sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés, mas manteve a compostura.
Uma criança órfã que acolhi temporariamente. Uma criança órfã, repetiu Mendoza, saboreando as palavras. Como você é caridosa. Tenho certeza de que as autoridades ficarão muito interessadas em saber sobre sua caridade. Ele se dirigiu à porta, seus homens se alinhando atrás dele como sombras armadas. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vou deixar os documentos aqui para que possa estudá-los com cuidado. Voltarei em 3 dias para sua resposta. Ele fez uma pausa teatral. E espero sinceramente que seja a resposta certa. Por sua segurança e pela segurança de seus hóspedes. Quando o som dos cavalos se desvaneceu na distância, Esperança finalmente permitiu que seus joelhos falhassem, caindo na poltrona com todo o peso da situação esmagando-a. Rafael apareceu imediatamente, Miguel em seus braços, seguido por Dona Remédios. Ele sabe, disse Esperança simplesmente. Ouvi tudo, respondeu Rafael, sua mandíbula contraída numa linha rígida. E agora sabemos exatamente que tipo de homem estamos enfrentando. Esperança olhou para os documentos de casamento espalhados sobre a mesa, então para Rafael segurando Miguel com a ternura de um pai devotado. 3 dias. Tinham apenas 3 dias para encontrar uma forma de sair daquela armadilha. Mas enquanto a noite caía sobre a Hacienda La Esperança, trazendo consigo estrelas que brilhavam como promessas distantes no céu escuro, nenhum deles suspeitava que sua salvação viria de uma fonte totalmente inesperada. Aliados, na escuridão. Na manhã seguinte à visita de Mendoza, a Hacienda La Esperança acordou envolvida numa névoa espessa que transformava o mundo familiar em algo etéreo e misterioso. Esperança havia passado a noite insone, caminhando entre os quartos, verificando janelas, preparando mentalmente argumentos que sabia serem inúteis contra a força bruta. Foi Dona Remédios quem trouxe a primeira surpresa do dia. Minha criança, disse ela, entrando na cozinha onde Esperança preparava café com movimentos mecânicos. Há alguém na porta dos fundos. Diz que precisa falar urgentemente com você. Esperança franziu a testa. Visitas pelos fundos eram incomuns, especialmente tão cedo. Rafael apareceu na escada, Miguel ainda dormindo em seus braços, alerta instantaneamente para qualquer anormalidade. Quem é? Perguntou Esperança. Uma mulher que conheço do povoado. Dona Soledad Vasques, respondeu a governanta. Viúva também. Tem uma pequena propriedade a leste daqui. O nome era vagamente familiar para Esperança, mas não conseguia colocar um rosto nele. Seguindo Dona Remédios através da casa silenciosa, encontrou uma mulher de aproximadamente 40 anos, aguardando na porta dos fundos. Estava envolvida num xale grosso e seus olhos revelavam uma mistura de determinação e medo que Esperança reconheceu imediatamente. Dona Esperança, disse a mulher fazendo uma pequena reverência. Peço desculpas pela hora e pela forma, mas não podia arriscar ser vista chegando pela entrada principal. Por favor, entre, disse Esperança, abrindo a porta completamente. Dona Remédios fará café. Quando se instalaram na cozinha aquecida, Dona Soledad olhou nervosamente para Rafael antes de falar. Ele compreendeu o recado e fez menção de se retirar, mas ela o deteve com um gesto. Não, senhor. O que tenho para dizer diz respeito a você também. Esperança sentiu um arrepio de apreensão. Como assim? Porque sei quem é, disse Soledad, olhando diretamente para Rafael. E sei que Mendoza esteve aqui ontem à noite. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rafael ajustou Miguel em seus braços, preparando-se mentalmente para outra fuga se necessário. Não vim denunciá-lo, continuou Soledad rapidamente. Vim oferecer ajuda. Ajuda? Perguntou Esperança confusa. Minha propriedade foi a próxima na lista de Mendoza, explicou a mulher, aceitando gratamente a xícara de café que Dona Remédios lhe ofereceu. Primeiro, alguns dos meus bovinos começaram a adoecer misteriosamente. Depois, meus trabalhadores receberam ofertas melhores em outras fazendas. No mês passado, ele me fez uma proposta similar à que imagino tenha feito para você. Esperança sentiu como se uma peça importante de um quebra-cabeças maior tivesse se encaixado. Ele está fazendo isso sistematicamente. Exato, confirmou Soledad. Há pelo menos 5 viúvas ou mulheres solteiras na região que foram cortejadas por Mendoza nos últimos 2 anos. Algumas aceitaram as propostas, outras perderam suas propriedades para dívidas misteriosas ou ataques de bandoleros. Rafael se inclinou para a frente, interessado.
Como você descobriu isso? Porque nós conversamos entre nós, respondeu Soledad com um sorriso amargo. Mulheres sempre encontram formas de se comunicar, especialmente quando enfrentam ameaças similares. Foi então que ela revelou o verdadeiro motivo de sua visita matinal. Há uma reunião marcada para hoje à noite, na igreja de San Miguel, depois da missa vespertina. Ela olhou diretamente para Esperanza. Outras mulheres que recusaram Mendoza estarão lá, e alguns homens também, homens que sofreram com seus esquemas. Esperanza sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Quantas pessoas? Pelo menos 20 famílias, talvez mais. Soledad bebeu um gole de café antes de continuar. Dom Patrício Aguilar perdeu sua fazenda de cavalos no ano passado. As mesmas táticas. Ele tem estado organizando os homens discretamente. Rafael ergueu as sobrancelhas. Aguilar? Conheço esse nome. Militar? Ex-coronel do exército, confirmou Soledad. Aposentado, mas ainda respeitado na região. A teia de conexões estava se revelando mais complexa do que qualquer um deles havia imaginado. Rafael começou a andar pela cozinha, sua mente militar processando as implicações estratégicas. Se há resistência organizada, disse ele lentamente, isso muda tudo. É perigoso, advertiu Esperanza. Se Mendoza descobrir sobre uma reunião, é por isso que está sendo feita na igreja, explicou Soledad. O padre Eusébio é um dos poucos homens da região que Mendoza não conseguiu comprar ou intimidar. A igreja oferece proteção espiritual. Miguel escolheu aquele momento para acordar, olhando ao redor com os olhos grandes e curiosos que faziam todos sorrirem apesar da gravidade da situação. Dona Remédios aproximou-se para pegá-lo no colo, sussurrando palavras carinhosas que o fizeram rir. Há algo mais, disse Soledad, observando a interação com ternura. O padre Eusébio mencionou que recebeu uma carta de um bispo de Ciudad México. Parece que há investigações sobre corrupção militar sendo conduzidas em níveis altos. Se conseguíssemos provas contra Mendoza, provas que poderiam limpar meu nome, completou Rafael, compreendendo imediatamente. E proteger todas nós, acrescentou Esperanza. Soledad assentiu. Mas precisamos agir rapidamente. Mendoza está pressionando para respostas rápidas porque sabe que algo está mudando na política nacional. Quando Soledad partiu pouco antes do meio-dia, deixou atrás de si uma sensação de possibilidade que Esperanza não sentia há anos. Pela primeira vez desde a visita de Mendoza, ela começava a acreditar que havia uma saída além da fuga ou da submissão. Iremos à reunião, disse ela a Rafael, enquanto observavam a figura de Soledad desaparecer na névoa. É arriscado, respondeu ele. Se for uma armadilha, então enfrentaremos juntos, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Não vou mais correr nem me esconder. Rafael olhou para ela por um longo momento, vendo não apenas a mulher generosa que havia aberto sua casa para estranhos, mas uma lutadora que havia sido forjada pela adversidade. Miguel, ainda nos braços de Dona Remédios, estendeu suas mãozinhas em direção à Esperanza, como se também votasse confiança. Então iremos, disse Rafael finalmente. Mas primeiro precisamos estar preparados para qualquer coisa. Enquanto a tarde avançava em direção ao encontro que poderia mudar o destino de todos eles, nenhum suspeitava que Mendoza já sabia da reunião e estava planejando transformá-la numa demonstração final de poder que eliminaria toda a oposição de uma vez por todas. Orações e conspirações. A igreja de San Miguel se erguia contra o céu escuro como uma fortaleza de pedra e fé, suas torres sineiras desafiando as nuvens carregadas que prometiam mais neve. Esperanza, Rafael e Miguel chegaram quando os últimos raios do sol já se desvaneciam atrás das montanhas, misturando-se aos fiéis que compareciam à missa vespertina com naturalidade ensaiada. O padre Eusébio era um homem alto e magro de aproximadamente 60 anos, cuja barba grisalha emoldurava olhos que brilhavam com inteligência e compaixão. Durante a missa, Esperanza notou como seus olhares se dirigiam discretamente para certas pessoas na congregação, uma comunicação silenciosa que confirmava a natureza especial daquela noite. Miguel comportou-se como um anjo durante o serviço religioso, fascinado pelas velas que tremulavam nos altares laterais e pelo eco das orações latinas que reverberavam sob as abóbadas de pedra. Rafael mantinha-se alerta, observando cada entrada, cada sombra, cada rosto desconhecido que poderia representar perigo. Quando a missa terminou
e os fiéis começaram a se dispersar, alguns permaneceram. Esperança reconheceu Dona Soledad, que acenou discretamente. Havia outros rostos familiares do povoado: comerciantes, pequenos proprietários, trabalhadores rurais, pessoas comuns unidas por um propósito extraordinário. Meus filhos, disse o padre Eusébio, quando apenas os conspiradores permaneceram, vamos nos reunir na sacristia. É mais reservado. A sacristia era um cômodo amplo atrás do altar principal, com paredes cobertas por armários de madeira antiga que guardavam objetos sagrados e registros paroquiais. À luz de velas de cera de abelha, os rostos dos presentes assumiam uma qualidade quase mística, como se fossem participantes de um concílio secreto. Dom Patrício Aguilar se apresentou imediatamente. Era um homem imponente de 50 e poucos anos, cabelos completamente brancos, mas postura militar inconfundível. Seus olhos se iluminaram quando Soledad apresentou Rafael. Capitão Sandoval, disse ele, estendendo a mão com respeito genuíno. Ouvi falar de sua história. É uma honra conhecer um homem que teve coragem de enfrentar a corrupção. Ex-capitão, corrigiu Rafael modestamente, apertando a mão oferecida. Uma vez militar, sempre militar, respondeu Aguilar com um sorriso. Especialmente quando se luta pelo que é correto. O padre Eusébio assumiu o controle da reunião com a autoridade natural de quem estava acostumado a guiar rebanhos. Todos sabemos por que estamos aqui, começou ele, sua voz baixa, mas penetrante. Dom Aurélio Mendoza tem aterrorizado nossa região há tempo demais. Suas táticas se tornaram cada vez mais audaciosas e chegou a hora de agir. Um murmúrio de concordância ecoou pela sacristia. Esperança observou os rostos ao redor dela. Alguns mostravam determinação, outros medo mal disfarçado, mas todos revelavam uma decisão já tomada. Que tipo de ação? Perguntou um comerciante chamado Tomás, cuja loja havia sido protegida por Mendoza em troca de pagamentos mensais exorbitantes. Primeiro, informação, respondeu Aguilar, retirando papéis de dentro do casaco. Tenho estado documentando as atividades de Mendoza. Propriedades que confiscou ilegalmente, contratos de armas que negociou, subornos que pagou. Rafael examinou os documentos com interesse crescente. Isso é impressionante. Onde conseguiu essas informações? Tenho contatos no exército que permaneceram leais aos princípios verdadeiros, explicou Aguilar. E Mendoza não é tão cuidadoso quanto imagina. A ganância o torna descuidado. Foi então que o padre Eusébio revelou a informação mais importante. Recebi uma carta do bispo Miguel de Ciudad de México, anunciou ele, retirando uma carta com selos episcopais. Há investigações sendo conduzidas sobre corrupção militar e civil em níveis federais. O governo está finalmente prestando atenção ao que acontece nas províncias. Esperança sentiu seu coração acelerar. Isso significa que se conseguirmos evidências suficientes e as entregarmos às autoridades certas, Mendoza pode ser finalmente responsabilizado, completou o padre. Soledad se inclinou para a frente. Mas como obteremos evidências suficientes? Ele é muito cauteloso. Foi Rafael quem respondeu, sua mente militar já elaborando estratégias. Ele ficará descuidado quando tiver certeza de que venceu. Se ele acreditar que Esperança está prestes a aceitar sua proposta, não, disse Esperança imediatamente. Não vou ser usada como isca. Não seria isca, explicou Rafael pacientemente. Seria uma oportunidade de fazê-lo revelar mais sobre suas operações. Se organizar uma celebração de noivado, por exemplo, seus associados virão. Conversar-se-á abertamente sobre negócios. Aguilar assentiu com aprovação. É uma boa estratégia, mas precisaríamos de alguém posicionado para ouvir e documentar. Miguel começou a ficar inquieto nos braços de Esperança, e ela o balançou suavemente enquanto considerava as implicações do plano. A ideia de fingir aceitar Mendoza era repugnante, mas se pudesse ajudar a derrubar o homem que havia destruído tantas vidas... Há outro problema, disse Tomás. Mesmo que consigamos evidências, como as entregaremos às autoridades federais sem que Mendoza intercepte? O padre Eusébio sorriu pela primeira vez na noite. O bispo virá para as celebrações da Páscoa no próximo mês. Ele próprio pode levar as evidências diretamente ao governo central. 1 mês, murmurou Esperança. Mendoza quer uma resposta em 3 dias. Então você dará uma resposta, disse Rafael olhando-a diretamente nos olhos. Mas não afinal. A reunião continuou por mais 2 horas.
elaborando detalhes do plano que começava a tomar forma. Quando finalmente se dispersaram, saindo da igreja em pequenos grupos para evitar suspeitas, Esperança sentia como se houvesse cruzado uma linha invisível. Caminhando de volta à hacienda sob um céu estrelado, com Miguel adormecido em seus braços e Rafael ao seu lado, ela refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em questão de dias. Da solidão protegida de sua viuvez, havia mergulhado num mundo de conspirações, perigo e possibilidades que não ousava ainda nomear completamente. "Tem certeza sobre isso?" perguntou Rafael suavemente, sua voz quase perdida no murmúrio do vento entre os pinheiros. "Tenho certeza de que não posso continuar vivendo com medo", respondeu ela. "E tenho certeza de que meu marido teria feito a mesma escolha." Rafael assentiu, compreendendo que ela não estava falando apenas sobre enfrentar Mendoza. Mas nenhum deles sabia que aquela reunião na igreja havia sido observada, e que mensageiros já cavalgavam através da noite para informar Mendoza que sua paciência diplomática havia chegado ao fim. O jogo perigoso. Os 3 dias de prazo dados por Mendoza passaram com uma lentidão torturante. Esperança os utilizou para preparar meticulosamente sua performance, ensaiando diante do espelho expressões que sugerissem resignação relutante em vez de revolta contida. Rafael permanecia escondido, mas sempre próximo, comunicando-se com ela através de sinais discretos que haviam elaborado juntos. Miguel, inconscientemente alheio à atenção que pairava sobre a casa, proporcionava momentos de alívio com seus sorrisos espontâneos e tentativas de engatinhar que o levavam a descobrir cantos impossíveis da hacienda. Dona Remédios havia se tornado sua guardiã dedicada, cantarolando canções de ninar antigas enquanto o observava brincar. Quando Mendoza retornou, chegou sozinho desta vez, uma demonstração de confiança que era simultaneamente tranquilizadora e inquietante. Trazia consigo uma rosa vermelha e uma garrafa de champanhe francês, como se celebrasse uma vitória já conquistada. "Minha querida Esperança", disse ele, beijando sua mão com a mesma galanteria teatral da visita anterior. "Espero que tenha tido tempo suficiente para considerar minha proposta generosa." Esperança o recebeu na sala principal vestindo um vestido azul marinho que havia sido presente de Diego em seu último aniversário. A escolha era deliberada, uma forma silenciosa de honrar a memória do marido enquanto enfrentava seu assassino. "Tive tempo para pensar, sim", respondeu ela, aceitando a rosa, mas deixando-a sobre a mesa sem olhá-la. "E compreendo que as circunstâncias me deixam poucas alternativas." Mendoza sorriu como um predador que sente o cheiro do sangue. "Sabia que uma mulher inteligente como você veria a razão. Estas são terras perigosas para alguém sem proteção adequada, especialmente quando há fugitivos da justiça se aproveitando da bondade alheia", disse Esperança, forçando relutância em sua voz. "Ah!" Os olhos de Mendoza brilharam. "Então você já lidou com esse problema particular?" Esperança baixou os olhos como se envergonhada. "Descobri que estava sendo enganada. O homem partiu ontem de manhã quando soube que você retornaria. Era mentira habilmente construída, baseada na suposição de que Mendoza não havia posicionado vigilantes permanentes ao redor da propriedade." Esperança rezou silenciosamente para que sua intuição estivesse correta. "Excelente", disse Mendoza claramente satisfeito. "Vê como é importante ter orientação masculina nesses assuntos? Mulheres são naturalmente trusting demais para o próprio bem." Esperança mordeu a língua para não responder à condescendência insultante. Em vez disso, gesticulou em direção aos documentos de casamento que permaneciam sobre a mesa de centro desde sua última visita. "Gostaria de discutir alguns detalhes do contrato", disse ela, assumindo o tom prático de uma mulher de negócios. "Especialmente sobre a administração das propriedades após o casamento." Mendoza acomodou-se na poltrona com a satisfação de um homem que sabia ter vencido. Durante a hora seguinte, ele revelou mais sobre seus planos do que provavelmente pretendia, falando sobre conexões com comerciantes americanos, rotas de contrabando através da fronteira e métodos para convencer proprietários relutantes a vender suas terras. Esperança ouvia atentamente, memorizando cada detalhe que poderia ser útil posteriormente. Quando ele mencionou casualmente um carregamento de armas que chegaria no próximo mês através do porto de Tampico, ela teve que esconder sua excitação. "Parece que tem negócios muito
Diversos, comentou ela. Diversificação é a chave do sucesso, minha cara, respondeu ele com orgulho óbvio. Especialmente quando se tem contatos adequados em posições estratégicas. Foi então que ele fez a proposta que Esperança esperava e temia. Para celebrar nosso entendimento, disse ele, levantando-se e caminhando até a janela, gostaria de organizar uma festa de noivado, algo grandioso que demonstre à região que você está sob minha proteção agora. Uma festa? Esperança fingiu surpresa. Tão logo? Por que esperar? Ele se virou para encará-la, seus olhos pequenos brilhando com satisfação maliciosa. Convida todos os proprietários importantes da região. Alguns dos meus associados de negócios também virão de longe. Será uma oportunidade excelente para estabelecer novas relações comerciais. Esperança assentiu lentamente, como se a ideia estivesse gradualmente lhe agradando. Suponho que seria apropriado. Excelente. Mendoza bateu palmas uma vez, o som ecoando na sala como um tiro. Organizaremos para o próximo sábado. Meus homens ajudarão com os preparativos, naturalmente. Quando ele finalmente partiu, deixando atrás de si o cheiro enjoativo de sua colônia importada e promessas de retornar em 2 dias para começar os preparativos, Esperança sentou-se pesadamente na poltrona e permitiu que suas mãos tremessem livremente pela primeira vez. Rafael emergiu de seu esconderijo atrás da estante de livros, Miguel nos braços, ambos observando-a com expressões preocupadas. Como me saí? Perguntou ela com voz trêmula. Brilhantemente, respondeu Rafael, aproximando-se para sentar-se ao seu lado. Ele revelou mais informações em 1 hora do que esperávamos conseguir em semanas. Miguel estendeu suas mãozinhas em direção à Esperança, e ela o tomou no colo gratamente, permitindo que a inocência da criança lavasse um pouco da sensação de contaminação que a conversa com Mendoza havia deixado. A festa será nossa oportunidade, disse Rafael, sua mente já trabalhando nos detalhes logísticos. Se seus associados de negócios vierem de longe, haverá conversas valiosas para documentar. E se algo der errado? Perguntou Esperança, beijando a testa de Miguel. Então estaremos preparados, respondeu Rafael com determinação. Dom Patrício e os outros estarão posicionados. O padre Eusébio estará presente para abençoar o noivado. E eu estarei próximo, observando. Esperança assentiu, tentando se convencer de que tudo daria certo. Mas enquanto a noite caía sobre a Hacienda La Esperança, trazendo consigo os primeiros flocos de uma nova nevasca, ela não podia afastar a sensação de que estava dançando à beira de um precipício. No entanto, não sabia que Mendoza já havia despachado mensagens para contatos em 3 estados diferentes, convocando-os para uma celebração que serviria também como demonstração final de seu poder absoluto na região. Preparativos sombrios. Os dias que antecederam a festa de noivado trouxeram uma atividade frenética à Hacienda La Esperança. Mendoza enviou uma verdadeira caravana de trabalhadores, decoradores e fornecedores que transformaram a propriedade silenciosa numa colmeia humana barulhenta. Esperança observava tudo com fascínio mórbido, vendo sua casa ser preparada para celebrar sua própria prisão. Rafael permanecia escondido no túnel secreto durante o dia, emergindo apenas após escurecer para reunir informações que Esperança coletava discretamente. A presença de tantos estranhos na propriedade criava uma tensão constante. Qualquer um deles poderia reconhecer o ex-capitão fugitivo. Miguel, no entanto, estava vivendo sua própria aventura. Os novos rostos e atividades o fascinavam, e Dona Remédios teve que dobrear sua vigilância para evitar que o bebê engatinhasse para áreas perigosas onde homens carregavam móveis pesados e decorações delicadas. Foi na quinta-feira que Esperança fez uma descoberta que mudou completamente sua perspectiva sobre a situação. Ela estava supervisionando a instalação de lanternas no jardim quando notou 2 homens conversando em vozes baixas próximos aos estábulos. Algo em suas posturas chamou sua atenção. Não eram trabalhadores comuns, mas homens que carregavam armas com cealdas e observavam os arredores com olhos treinados. Aproximando-se discretamente sob o pretexto de verificar as flores que seriam colhidas para a decoração, conseguiu captar fragmentos de sua conversa. Chegada de Tampico confirmada para segunda-feira, dizia um deles, um homem baixo com cicatriz no rosto. Bom, o chefe quer que tudo seja transferido antes da lua nova,
respondia o outro mais alto e com sotaque que Esperança não conseguiu identificar. E depois da festa? Perguntou o primeiro. Depois da festa, não haverá mais resistência na região. A viúva será um exemplo perfeito de cooperação. Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Claramente, a festa seria mais que uma celebração. Seria uma demonstração de poder destinada a eliminar qualquer oposição restante aos planos de Mendoza. Naquela noite, quando compartilhou a informação com Rafael, viram confirmadas suas piores suspeitas. Ele está acelerando sua operação, disse Rafael andando nervosamente pelo quarto com Miguel, dormindo tranquilamente numa cama improvisada. A festa é uma cortina de fumaça para algo muito maior. O carregamento de Tampico, murmurou Esperança. Deve ser importante se estão reorganizando toda a operação ao redor dele. Armas, disse Rafael com certeza. Provavelmente o suficiente para armar um pequeno exército. Se conseguir distribuir esse carregamento pelos grupos rebeldes certos, Mendoza poderá prolongar os conflitos regionais por anos. A magnitude dos planos de Mendoza estava se tornando clara. Não era apenas um comerciante corrupto, mas um maestro de caos que lucrava com a instabilidade que ele mesmo alimentava. Precisamos avisar Dom Patrício, disse Esperança. Já cuidei disso, respondeu Rafael. Enviei uma mensagem através do padre esta manhã. Ele estará preparado. Foi então que Miguel acordou olhando ao redor com os olhos grandes e brilhantes que sempre faziam Esperança sorrir, apesar de suas preocupações. O bebê havia se tornado uma fonte de força inesperada durante aqueles dias tensões, sua presença inocente lembrando-os constantemente do que estavam lutando para proteger. Papá, disse Miguel claramente, estendendo os braços para Rafael. Foi a primeira palavra real que haviam ouvido ele pronunciar, e o efeito foi eletrizante. Rafael pegou o filho no colo com lágrimas nos olhos, enquanto Esperança sentia seu coração se contrair com uma emoção que não ousava ainda nomear completamente. Papá, repetiu Miguel, satisfeito com a reação que havia provocado. Sim, pequeno, sussurrou Rafael, sua voz embargada. Papai está aqui. Esperança observou pai e filho com uma ternura que a surpreendeu por sua intensidade. Em meio a todas as conspirações e perigos, algo puro e belo estava florescendo. Não apenas entre ela e Rafael, mas entre ela e aquela criança que havia chegado à sua vida como um presente inesperado. Mamá, disse Miguel subitamente, olhando diretamente para ela. A palavra caiu entre eles como uma pedra preciosa atirada em águas tranquilas. Esperança sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, enquanto Rafael a observava com uma expressão que misturava surpresa e algo mais profundo. Ele... começou ela. Ele sabe, disse Rafael suavemente. Crianças sentem essas coisas antes dos adultos terem coragem de admiti-las. Por um momento, esqueceram-se de Mendoza, dos perigos, das conspiração. Havia apenas os três, unidos por laços que haviam se formado naturalmente, apesar das circunstâncias extraordinárias que os reunira. Foi Dona Remédios batendo suavemente na porta que os trouxe de volta à realidade. Minha criança, disse ela, entrando com expressão preocupada. Há movimento estranho nos estábulos. Homens chegando a cavalo mesmo sendo tão tarde. Rafael entregou Miguel à Esperança e se dirigiu imediatamente à janela. Através das cortinas, podia ver figuras escuras movendo-se entre os prédios, lanternas piscando como sinais em código. Os associados de Mendoza estão chegando mais cedo que o esperado, disse ele. O que isso significa? Perguntou Esperança. Significa que a festa de amanhã será ainda mais perigosa do que imaginávamos, respondeu Rafael, já se dirigindo ao armário onde mantinha suas armas escondidas, e que nosso tempo está se esgotando mais rapidamente do que planejamos. Esperança abraçou Miguel mais forte, sentindo como se a tempestade que se aproximava fosse muito maior que qualquer nevasca que o inverno mexicano pudesse produzir. Mas olhando para Rafael, vendo a determinação em seus olhos e lembrando-se da coragem que havia descoberto em si mesma, soube que enfrentariam juntos o que quer que viesse. Afinal, alguns invernos precisam ser especialmente rigorosos para que a primavera seguinte seja verdadeiramente gloriosa. A festa da traição. O sábado amanheceu com um céu azul cristalino que fazia a neve acumulada brilhar como diamantes espalhados sobre a paisagem. A hacienda. La Esperança havia sido transformada numa visão de elegância rural.
Lanternas de papel pendiam entre as árvores, mesas cobertas com toalhas de linho branco pontilhavam o jardim principal, e o aroma de leitão assado misturava-se com o perfume das flores tropicais que haviam sido importadas especialmente para a ocasião. Esperança vestia um vestido de seda verde esmeralda que havia pertencido à sua mãe, escolhido não por sua beleza, mas porque continha um bolso secreto onde podia esconder uma pequena pistola que Rafael havia insistido que carregasse. O decote era ornamentado com o colar de pérolas de família, uma armadura de elegância que esperava fosse suficiente para esconder sua verdadeira natureza de guerreira. Os convidados começaram a chegar ao meio da tarde. Esperança reconheceu a maioria dos rostos locais: fazendeiros, comerciantes, autoridades menores que tinham pouco escolha a não ser comparecer quando Mendoza convida. Mas havia outros rostos que não conhecia, homens com roupas caras e olhos duros que falavam em sotaques de lugares distantes. Dom Patrício Aguilar chegou com sua esposa Dona Carmen, ambos desempenhando perfeitamente o papel de convidados respeitosos. Soledad Vasques veio acompanhada do padre Eusébio, que havia aceitado abençoar o noivado com a relutância apropriada de um clérigo que sabia estar presenciando uma farsa. Miguel permanecia seguro no andar superior com Dona Remédios, oficialmente para não incomodar os adultos, mas, na realidade, para mantê-lo longe de olhos curiosos que pudessem fazer perguntas inconvenientes. Rafael estava posicionado no túnel secreto, com acesso a pontos de observação estratégicos que haviam identificado durante os preparativos. Mendoza fez sua entrada triunfal quando o sol começava a se inclinar em direção às montanhas, vestindo um terno negro importado e carregando um buquê de rosas brancas que entregou à Esperança com cerimônia teatral. "Minha querida noiva", disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Como está radiante neste dia especial." Esperança aceitou as flores com um sorriso que esperava parecer tímido e grato. "Obrigada, Aurélio. Você é muito generoso." A formalidade pública de suas interações criava uma atmosfera artificial que fazia Esperança sentir como se estivesse atuando numa peça teatral onde não conhecia completamente seu papel. Mas observando discretamente os rostos ao redor, viu aprovação nos olhos de quem importava. Dom Patrício acenou quase imperceptivelmente, indicando que tudo estava procedendo conforme planejado. Durante a primeira hora, a festa seguiu o padrão típico de celebrações sociais. Conversas educadas sobre o clima, comentários sobre a qualidade da comida, cumprimentos sobre a decoração. Mas Esperança notou como certos grupos se formavam naturalmente, os locais reunindo-se próximos às mesas de bebida, enquanto os forasteiros de Mendoza se agrupavam perto dos estábulos, onde podiam observar todas as entradas da propriedade. Foi quando o padre Eusébio começou a cerimônia informal de bênção que a verdadeira natureza da noite se revelou. "Dearly beloved", começou o padre, sua voz carregando apropriadamente relutância. "We gather today to witness the union of two souls." Mas suas palavras foram interrompidas por um murmúrio crescente entre os convidados. Esperança seguiu os olhares direcionados para a entrada principal e sentiu seu sangue gelar. Um grupo de homens armados cavalgava em direção à hacienda, mas não eram bandoleiros comuns. Vestiam uniformes militares e carregavam bandeiras do exército mexicano. À frente do grupo, ela reconheceu um homem que fez seu coração pular de alívio e terror simultaneamente. Era o coronel Francisco Herrera, irmão mais novo de Diego. Mendoza ficou pálido ao ver a aproximação militar, mas rapidamente recompôs sua máscara de hospitalidade. "Que surpresa interessante", murmurou mais para si mesmo que para a Esperança. O coronel Herrera desmontou com precisão militar e se aproximou da festa com passos medidos. Era um homem de 40 e poucos anos, com a mesma postura digna que Esperança lembrava de Diego, mas com olhos mais duros forjados por anos de campanha. "Dom Aurélio Mendoza", disse ele, sua voz cortando através das conversas como uma lâmina afiada. "Que conveniente encontrá-lo aqui." "Coronel Herrera", respondeu Mendoza, forçando um sorriso. "Que prazer inesperado. Está celebrando meu noivado com sua cunhada." Francisco olhou para Esperança com uma expressão que misturava proteção e advertência. "Na verdade, estou aqui em negócios oficiais." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Os convidados locais começaram a se afastar discretamente, enquanto os homens de Mendoza assumiam posições mais defensivas.
Que tipo de negócios? Perguntou Mendoza, sua voz mantendo um tom casual, apesar da tensão óbvia. Francisco retirou documentos de dentro do uniforme. Tenho aqui mandados de busca e apreensão autorizados pelo governo federal. Há suspeitas de atividades de contrabando operando nesta região. Esperança sentiu como se o mundo estivesse desacelerando ao seu redor. Este não era parte do plano. O coronel Herrera havia aparecido sem aviso, potencialmente arruinando semanas de preparação cuidadosa. Mendoza riu, mas o som carecia completamente de humor. Temo que esteja enganado, coronel. Esta é uma festa privada numa propriedade privada. Uma propriedade privada onde temos informações confiáveis de que armas contrabandeadas estão sendo armazenadas, respondeu Francisco imperturbavelmente. Foi então que Esperança compreendeu. O padre Eusébio havia conseguido enviar informações para as autoridades federais mais rapidamente do que qualquer um havia previsto. Mas agora ela estava presa entre duas forças: uma investigação militar legítima e uma operação de inteligência delicada, que ainda não havia coletado todas as evidências necessárias. Mendoza olhou ao redor, avaliando suas opções. Seus homens estavam em menor número que os soldados federais, mas conheciam melhor o terreno. Suas opções estavam se esgotando rapidamente. Claro, coronel, disse ele finalmente. Fique à vontade para procurar. Mas talvez possamos discutir isso de forma mais civilizada? Francisco sorriu com frieza. Claro. Na verdade, gostaria de ter uma conversa particular com você e com alguns de seus associados de negócios. Esperança observou o jogo de xadrez mortal se desenrolar ao seu redor, sabendo que uma jogada errada poderia resultar em bloodshed. Olhou discretamente em direção à casa, sabendo que Rafael estava observando e, provavelmente, já se preparando para evacuar Miguel se necessário. Mas o que ela não sabia era que um dos homens de Mendoza havia reconhecido o coronel Francisco das descriptions que circulavam entre elementos corruptos do exército e já estava se esgueirando em direção aos estábulos para disparar o sinal que transformaria aquela festa elegante num campo de batalha. Revelações à luz das chamas. O primeiro tiro ecoou como um trovão através da tarde cristalina, despedaçando a tensão artificial da celebração numa explosão de pânico e confusão. Esperança viu o coronel Francisco cair atrás de uma mesa, sangue manando de seu ombro, enquanto seus soldados imediatamente assumiam posições defensivas. Os convidados locais correram em direção à casa principal buscando abrigo, enquanto os homens de Mendoza sacavam armas que haviam mantido escondidas sob casacos elegantes. Em questão de segundos, a festa de noivado havia se transformado numa zona de guerra. Esperança! Gritou Mendoza, agarrando seu braço com força brutal. Venha comigo! Mas ela se libertou com um movimento que ele não esperava, revelando pela primeira vez a força física que anos de administração da fazenda haviam desenvolvido. Não vou a lugar nenhum com você. Foi então que Rafael emergiu das sombras da casa como um fantasma materializado, Miguel seguro em seus braços. Sua aparição causou um segundo de silêncio absoluto antes que Mendoza rugisse de fúria. Rafael Sandoval, a voz de Mendoza carregava ódio destilado. Sabia que esta víbora estava mentindo para mim, talvez porque finalmente encontrou alguém capaz de ver através de suas mentiras, respondeu Rafael, posicionando-se protetivamente entre Esperança e os homens armados de Mendoza. O coronel Francisco, mesmo ferido, conseguiu se sentar e apontar sua pistola na direção de Mendoza. Rafael Sandoval, o capitão que denunciou as operações de contrabando, ex-capitão, corrigiu Rafael automaticamente. Não mais, disse Francisco com um sorriso doloroso. Sua patente foi oficialmente restaurada há 3 dias. As investigações federais confirmaram suas acusações. A revelação atingiu todos os presentes como um raio. Rafael olhou incredulamente para Francisco, enquanto Esperança sentiu lágrimas de alívio brotarem em seus olhos. Mendoza, percebendo que sua posição estava se deteriorando rapidamente, fez um gesto brusco para seus homens. Matem todos eles. Não podem deixar testemunhas. O que se seguiu foi caos controlado. Os soldados federais treinados e disciplinados começaram a se mover sistematicamente para circundar os homens de Mendoza. Mas estes conheciam o terreno e tinham a vantagem da preparação. Foi Dom Patrício Aguilar quem virou a maré da batalha.
Emergindo dos estábulos com Joaquim e outros trabalhadores da hacienda, todos armados com rifles de caça, ele gritou: "Por Diego Herrera e por nossa liberdade!" O grito de guerra ecoou através da propriedade, e subitamente a luta se transformou. Não era mais soldados federais contra contrabandistas, mas uma comunidade inteira se levantando contra um opressor comum. Soledad Vasquez apareceu carregando uma escopeta com determinação feroz. O padre Eusébio, abandonando qualquer pretensão de neutralidade clerical, dirigia civis para posições de cobertura enquanto oferecia absolvição antecipada para qualquer pecado que pudessem cometer, defendendo seus lares. Miguel, apesar do caos ao redor, permanecia estranhamente calmo nos braços de Rafael, como se confiasse completamente na capacidade dos adultos de protegê-lo. Esperança lutou ao lado de Rafael, usando a pistola escondida com precisão que surpreendeu até mesmo ela mesma. "Onde estão as armas?" gritou Francisco para Mendoza durante uma pausa no tiroteio. "Que armas?" respondeu Mendoza, mas sua performance estava perdendo convicção. Foi Esperança quem resolveu o mistério. "Nos estábulos, vi homens movendo caixas para lá durante a semana." Um grupo de soldados se moveu imediatamente em direção aos estábulos, descobrindo exatamente o que Esperança havia sugerido. Caixas de madeira marcadas como ferramentas agrícolas, mas contendo rifles militares, munição e até pequenos canhões desmontados. A descoberta quebrou o moral dos homens de Mendoza, que ainda lutavam. Um por um, começaram a se render ou tentar fugir através dos campos nevados, onde foram facilmente capturados pelos soldados que conheciam táticas de perseguição. Quando o último tiro ecoou e o silêncio desceu sobre a hacienda La Esperança, Mendoza estava sentado na neve com as mãos levantadas, sangue escorrendo de um ferimento em sua testa, cercado por evidências suficientes para condená-lo por traição, assassinato e dezenas de outros crimes. "Dom Aurélio Mendoza", disse o coronel Francisco formalmente, aproximando-se com assistência de 2 soldados. "Você está preso por traição contra a República Mexicana, contrabando de armas, assassinato, extorsão e conspiração." Mendoza olhou ao redor, vendo seu império de corrupção desmoronando ao redor dele como castelo de cartas numa ventania. Seus olhos encontraram os de Esperança, e pela primeira vez ela viu não o predador confiante que havia tentado forçá-la ao casamento, mas um homem vencido que finalmente compreendia que havia encontrado adversários à sua altura. "Você", disse ele com voz rouca, "você planejou tudo isso?" "Não", respondeu Esperança calmamente. "Apenas aprendi que às vezes a única forma de parar um inverno cruel é enfrentá-lo diretamente." Rafael aproximou-se, ainda carregando Miguel, e colocou seu braço livre ao redor dos ombros de Esperança. Pela primeira vez em meses, ele podia respirar livremente, sabendo que a sombra que havia perseguido sua família, finalmente, havia sido dissipada. O padre Eusébio começou a oferecer orações pelos feridos e pelos mortos, enquanto Dona Remédios emergiu da casa carregando bandagens e água quente para tratar os feridos. Mas mesmo enquanto celebravam sua vitória, todos sabiam que a verdadeira história estava apenas começando. A vida havia mudado irreversivelmente para todos eles, e o futuro se estendia adiante como terra inexplorada, esperando para ser descoberta. Após a tempestade. Os dias que se seguiram à batalha na hacienda La Esperança trouxeram uma quietude preciosa que nenhum dos sobreviventes tomava como garantida. A neve que havia testemunhado violência agora cobria as cicatrizes da terra com um manto purificador, e a propriedade começava lentamente a recuperar sua paz natural. O coronel Francisco Herrera permaneceu por uma semana, supervisionando a prisão dos associados de Mendoza e organizando o confisco das armas contrabandeadas. Durante esse período, desenvolveu um respeito genuíno por Rafael que transcendia suas experiências militares compartilhadas. "Você salvou não apenas sua própria vida", disse ele a Rafael numa manhã, enquanto observavam soldados catalogando evidências. Sua coragem em denunciar Mendoza potencialmente salvou centenas de vidas que teriam sido perdidas nos conflitos que essas armas alimentariam. Rafael, agora oficialmente reinstalado como capitão do exército mexicano, acenou em reconhecimento, mas manteve sua atenção focada em Miguel,
que brincava na neve próxima com a curiosidade destemida que apenas crianças pequenas possuem. Há algo que preciso lhe dizer, continuou Francisco. O governo está oferecendo-lhe uma posição em Ciudad de México, um posto importante no departamento que investiga a corrupção militar. A oferta era tentadora e honorável, exatamente o tipo de oportunidade que Rafael havia sonhado durante seus meses como fugitivo. Mas olhando para Esperanza, que falava silenciosamente com Dona Remedios sobre reparos necessários pela propriedade, ele sabia sua resposta. Agradeço a oferta, coronel, disse ele, mas acredito que posso servir meu país melhor aqui, ajudando esta comunidade a se recuperar dos anos de opressão. Francisco sorriu com compreensão. Esperava essa resposta. Há ainda muito trabalho para ser feito nesta região, e você tem a confiança das pessoas aqui. Foi naquela tarde que Esperanza e Rafael finalmente tiveram a conversa que ambos haviam estado evitando desde o início de sua provação compartilhada. Sentaram-se na sala principal com Miguel dormindo tranquilamente entre eles, num ninho de mantas macias. O que acontece agora? Perguntou Esperanza suavemente. Rafael olhou para ela, vendo não apenas a mulher corajosa que havia arriscado tudo para proteger estranhos, mas alguém que havia se tornado integral para sua visão do futuro. Isso depende de você. De mim? Esperanza. Ele estendeu a mão para tomar a dela, sua voz carregada com emoção, que havia estado crescendo há semanas. Quando chegamos aqui, estávamos ambos fugindo de passados dolorosos. Você da solidão e do luto, eu da injustiça e do perigo. Ela esperou, sentindo que ele estava lutando para articular sentimentos que eram ainda novos e assustadoramente intensos. Mas em algum lugar durante essas semanas, paramos de fugir, continuou Rafael. Encontramos algo pelo que vale a pena lutar, pelo que vale a pena construir juntos. Esperanza sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, não de tristeza, mas de gratidão avassaladora, pela reviravolta inesperada que sua vida havia tomado. Miguel me chamou de mamá. E você tem sido sua mamá de todas as formas importantes, respondeu Rafael. Tem sido nossa âncora quando todo o resto parecia incerto. Eles olharam para a criança adormecida que havia inconscientemente os aproximado, depois de volta um para o outro, com uma compreensão que não precisava de palavras. Eu amo você, sussurrou Esperanza, finalmente dando voz à emoção que havia estado crescendo em seu coração, apesar de todas as razões lógicas para resistir a ela. E eu amo você, respondeu Rafael, puxando-a para perto. Tanto você quanto esta vida que construiu aqui. Quero fazer dela nossa vida juntos, se você me aceitar. Seu beijo foi suave e hesitante, carregado com a promessa de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar apenas semanas antes. Miguel se mexeu no sono, sorrindo como se sentisse a mudança importante no ar ao redor dele. Dona Remedios, que havia estado discretamente observando da porta, sorriu com a satisfação de uma mulher que havia ajudado a criar esperança desde a infância e reconhecia verdadeira felicidade quando a via. Minha criança, disse ela suavemente, entrando na sala. Seu marido ficaria orgulhoso da força que mostrou e das escolhas que fez. Esperanza olhou para sua governanta, mãe substituta, sentindo um círculo se completar que conectava seu passado ao seu futuro. Diego havia morrido defendendo princípios de justiça e honra. Ela havia encontrado amor com um homem que compartilhava esses mesmos princípios. Durante as semanas que se seguiram, a comunidade lentamente se reconstruiu dos alicerces para cima. Proprietários que haviam sido forçados a vender suas terras para Mendoza encontraram recurso legal para reclamá-las. Famílias que haviam sido separadas pelo medo e pressão econômica começaram a se reunir. Dom Patrício Aguilar estabeleceu uma milícia local para proteger a região de futuros predadores, com Rafael servindo como conselheiro. Soledad Vasques iniciou uma escola para crianças locais, algo que a comunidade havia precisado há anos, mas nunca havia tido recursos para sustentar. O padre Eusébio exerceu dupla função como guia espiritual e elo de comunicação com autoridades federais que estavam trabalhando para erradicar os bolsões restantes de corrupção através da região. Mas foi nos momentos silenciosos, quando a família que havia sido formada através da adversidade se reunia ao redor da mesa de jantar ou compartilhava noites junto ao fogo, que a verdadeira vitória se tornava aparente. A risada de Miguel preenchia quartos que haviam outrora ecoado com solidão.
A presença de Rafael trouxe segurança que Esperança havia pensado perdida para sempre, e a força de Esperança forneceu a fundação que permitia a todos eles sonhar com um futuro cheio de possibilidade ao invés de medo. Ainda assim, mesmo enquanto celebravam a paz recém-encontrada, todos os 3 adultos compreendiam que a vida não oferece garantias e há tempestades ainda por enfrentar. O momento definitivo. 3 meses se passaram desde a queda de Mendoza e a primavera chegava cedo às montanhas de San Miguel del Eninar. A neve derretia em riachos cantantes que desciam pelas encostas, carregando consigo os vestígios do inverno mais transformador que a Hacienda La Esperança havia conhecido. Esperança caminhava pelos jardins que começavam a reverdecer, observando como Rafael reparava uma cerca, enquanto Miguel, crescendo rapidamente aos 2 anos, tentava ajudar, carregando pequenos gravetos com a seriedade de um verdadeiro trabalhador. A cena doméstica a preenchia com uma felicidade tão completa que às vezes temia acordar e descobrir que tudo havia sido um sonho elaborado. Foi numa tarde particularmente doce de março que o padre Eusébio trouxe notícias que mudariam suas vidas mais uma vez. "Tenho uma carta do bispo", anunciou ele, entrando na casa principal, onde Esperança costurava, enquanto Dona Remédios preparava o jantar. "É sobre Rafael." Esperança sentiu uma pontada familiar de apreensão. Durante os últimos meses, havia aprendido que mesmo boas notícias podiam carregar complicações inesperadas. Rafael entrou carregando Miguel, ambos cobertos da terra honesta de um dia de trabalho satisfatório. Ao ver a expressão séria do padre, imediatamente se alertou. "Mas notícias?" perguntou ele. "Pelo contrário", sorriu o padre Eusébio. "O governo federal não apenas restaurou sua patente e limpou seu nome completamente. Estão oferecendo-lhe uma comenda por serviço distinto ao país." A notícia era maravilhosa, mas Rafael esperou que o outro sapato caísse. Havia aprendido durante seus meses como fugitivo que a boa fortuna frequentemente vinha com cordas amarradas. "Há mais", continuou o padre. "A oferta em Ciudad México ainda está de pé, com promoção para major. É uma oportunidade única para moldar o futuro da justiça militar no México." O silêncio que se seguiu era pesado de implicação. Esta era a chance para Rafael recuperar não apenas sua honra, mas para construir uma carreira que poderia levar a posições de real influência e poder. Miguel, sentindo a mudança de humor entre os adultos, começou a ficar agitado. Esperança o tomou dos braços de Rafael, acomodando-se na cadeira de balanço que havia pertencido à sua mãe. Observando seus movimentos naturais com a criança, Rafael sentiu seu coração se contrair com amor e também com incerteza sobre o que o futuro poderia reservar. "É uma grande honra", disse Esperança finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. "Sim", concordou Rafael. "É, mas nenhum disse o que ambos estavam pensando. Aceitar a posição na capital significaria deixar a Hacienda La Esperança, deixar a comunidade que havia chegado a depender deles, deixar a vida que havia crescido entre eles como uma planta delicada em terreno áspero. Naquela noite, depois que Miguel estava dormindo e Dona Remédios havia se retirado para seus aposentos, Rafael e Esperança sentaram-se junto ao fogo, discutindo opções que pareciam não oferecer escolhas perfeitas. "Você deveria ir", disse Esperança, embora as palavras saíssem mais tensas do que ela pretendia. "Deveria." Rafael estudou seu rosto à luz do fogo, lendo emoções que ela tentava esconder. "É sua chance de fazer uma diferença real, de garantir que homens como Mendoza nunca mais possam terrorizar pessoas inocentes. Você tem conhecimento e experiência que poderiam proteger milhares." Rafael levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a terra que havia se tornado lar de formas que seu local de nascimento nunca havia sido. "E você? E Miguel?" Esperança juntou-se a ele na janela, deslizando sua mão na dele. "Nós ficamos aqui. Esta é nossa casa." "Nossa casa", repetiu Rafael. "Nossa." A palavra pairou entre eles carregada de todo o significado que havia se desenvolvido ao longo de meses de perigo compartilhado, triunfo compartilhado, amor compartilhado, que havia crescido apesar de todas as razões racionais para guardar seus corações. "Esperança", disse Rafael finalmente, virando-se para encará-la completamente. "Eu não quero a posição em Ciudad México se isso significa deixar você para trás."
E eu não quero ser a razão pela qual você desiste da chance de servir nosso país. Eles estavam presos num dilema impossível. Amor que havia surpreendido ambos com sua profundidade, competindo com dever que ambos compreendiam e respeitavam. Foi Miguel quem forneceu a solução, embora fosse muito jovem para entender sua contribuição. Acordando do sono e se encontrando sozinho em sua pequena cama, a criança fez seu caminho escada abaixo, com passos determinados, de uma criança que sabia o que queria. Encontrando Rafael e Esperança, ainda discutindo junto à janela, ele caminhou diretamente para eles e envolveu seus pequenos braços ao redor das pernas de ambos, ao mesmo tempo. Mamá, papá, disse ele claramente, olhando para cima com confiança absoluta em seus olhos escuros. Naquele momento, vendo os três refletidos no vidro da janela, o perfil forte de Rafael, a força gentil de Esperança, a certeza inocente de Miguel de que eles pertenciam juntos, a escolha se tornou clara. Vou escrever para o bispo hoje à noite, disse Rafael silenciosamente, para recusar a posição. Não, disse Esperança com firmeza súbita que surpreendeu ambos. Vamos escrever para perguntar se a posição permite viagens ocasionais para casa. Para perguntar se há formas de você servir a partir daqui, mantendo laços com a capital. Rafael olhou para ela com admiração crescente. Mesmo em momentos quando o coração estava se partindo, sua mente trabalhava para encontrar soluções que honrassem todas as obrigações e compromissos. É possível? Perguntou ele. Talvez, talvez não, mas vale a pena perguntar, ela respondeu. E enquanto esperamos pela resposta, temos decisões mais importantes para tomar. Como o quê? Esperança sorriu, sentindo o peso da incerteza se erguer de seus ombros, como brisa primaveril limpando névoa invernal. Como quando nós vamos nos casar. O rosto de Rafael se transformou com alegria, que o fez parecer anos mais jovem. Você tem certeza? Tenho certeza de que amo você. Tenho certeza de que Miguel precisa de nós dois. E tenho certeza de que o que construímos aqui é forte o suficiente para sobreviver aos desafios que possam vir. Eles se beijaram então longo e profundo, com Miguel rindo e batendo palmas entre eles, como se compreendesse que sua família havia acabado de se comprometer com um futuro juntos, através de quaisquer tempestades que ainda pudessem surgir. Lá fora, o vento do início da primavera sussurrava através das árvores que logo floresceriam com nova vida, carregando a promessa de estações por vir cheias de amor, crescimento e aventuras ainda por serem descobertas. Onde o inverno se rendeu. 13 anos haviam se passado desde aquela noite de tempestade que trouxera Rafael e Miguel à hacienda La Esperança. A propriedade agora florescia sob o sol dourado de uma manhã de abril, transformada por amor e trabalho árduo numa verdadeira joia das montanhas mexicanas. Esperança, agora com 41 anos, observava de sua janela preferida enquanto Rafael ensinava Miguel, já um jovem de 15 anos, a trabalhar com os cavalos que haviam se tornado a especialidade renovada da fazenda. Suas duas filhas, Carmen de 12 anos e Luz de 9, brincavam próximas, suas risadas cristalinas ecoando através do ar puro da manhã como sinos de prata tocados pelo vento. O casamento entre Esperança e Rafael havia acontecido numa cerimônia simples, mas memorável na igreja de San Miguel, com o padre Eusébio oficiando perante uma congregação que incluía não apenas amigos queridos, mas também um oficial federal que havia viajado especialmente para honrar o homem que continuara servindo seu país enquanto construía nova vida. A solução encontrada para o dilema da posição em Ciudad México havia sido engenhosa. Rafael aceitara um posto especial como consultor regional, permitindo-lhe viajar para a capital quando necessário, mas mantendo base permanente na região que conhecia e amava. Seu trabalho envolvia treinar outros oficiais em identificação e combate à corrupção, transformando sua experiência pessoal dolorosa em ferramenta para proteger outros. Dom Patrício Aguilar havia se tornado não apenas aliado, mas amigo da família, visitando regularmente com sua esposa para discutir assuntos comunitários e assistir ao crescimento das crianças. Soledad Vázquez havia se casado com um professor aposentado da capital que se apaixonara tanto por ela quanto pela região, e juntos administravam uma escola que agora atendia crianças de comunidades vizinhas. Dona Remédios, embora mais velha,
Permanecia como matriarca não oficial da família expandida, mimando netos que não eram biologicamente seus, mas eram amados como se fossem. Sua sabedoria guiava decisões importantes e sua presença proporcionava continuidade que conectava passado ao presente. Miguel havia crescido forte e confiante, com habilidade natural para animais que lembrava a todos a aptidão que Rafael havia mostrado em sua própria juventude. Falava frequentemente de seguir os passos de seu pai no exército, mas também mostrava talentos para negócios que sugeriam que poderia assumir a fazenda quando chegasse a hora. Carmen havia herdado a inteligência aguçada da mãe, junto com curiosidade insaciável sobre o mundo além das montanhas. Seus estudos médicos rudimentares com o doutor local haviam revelado aptidão que prometia futuro na profissão de cura. Luz, a mais nova, possuía alma artística que encontrara expressão em música, desenho e narrativa que encantavam todos que a conheciam. Era numa tarde particularmente bela, quando a família se reuniu para celebrar o aniversário do fim do reino de terror de Mendoza, que Rafael fez o anúncio que havia estado considerando há meses. "Tenho pensado", disse ele observando as crianças que brincavam próximo ao riacho que corria através da propriedade. "É hora de me aposentar do serviço governamental." Esperança olhou para ele com surpresa. Em 13 anos de casamento, ele raramente havia discutido deixar o trabalho que havia se tornado sua vocação. "Você tem certeza?" perguntou ela. "Treinei oficiais suficientes. Ajudei a estabelecer sistemas que continuarão funcionando sem meu envolvimento direto. E quero passar mais tempo com minha família antes que as crianças sejam velhas demais para apreciar isso." Miguel, ouvindo a conversa, olhou para cima com esperança brilhante em seus olhos. Durante anos, ele havia respeitado a necessidade de seu pai de viajar frequentemente para a capital, mas sempre havia sentido sua falta durante as ausências. "Isso significa que você não vai mais partir?" perguntou o rapaz. "Significa que partirei com muito menos frequência. E quando o fizer, será para viagens curtas que me permitirão estar em casa para momentos importantes." Carmen e Luz se amontoaram ao redor, excitadas pela perspectiva de ter o pai em casa mais regularmente. Esperança sentiu o coração se encher de gratidão pelas bênçãos que a vida havia lhes trazido. "E o que você fará com seu tempo?" perguntou ela, já adivinhando a resposta. Rafael gesticulou em direção à terra que se estendia em todas as direções, verde e fértil sob o sol primaveril. Ajudar a administrar esta propriedade adequadamente, focar nos cavalos. Talvez escrever memórias que poderiam ajudar outros a entender a importância de se erguer contra a corrupção. Era a solução perfeita, uma que honrava tanto seu serviço ao país quanto seu compromisso com a família que havia se tornado o centro de seu universo. Naquela noite, quando a família se acomodou ao redor da mesa de jantar que havia testemunhado centenas de refeições compartilhadas em alegria e tristeza, Rafael ergueu sua taça num brinde. "Para a esperança", disse ele, olhando diretamente para a mulher que havia transformado sua vida, "que me ensinou que verdadeira coragem não é fugir do perigo, mas encontrar força para construir algo belo, mesmo quando as chances estão contra você." "Para Rafael", respondeu Esperança, sua voz embargada de emoção, "que me mostrou que amor não é algo que acontece com você, mas algo que você escolhe nutrir todos os dias através de ações pequenas e grandes." "Para a família", acrescentou Miguel com seriedade além de seus anos. "Para a família", ecoaram Carmen e Luz em uníssono. "Para a família", confirmou Dona Remédios, enxugando uma lágrima de seu olho. Lá fora, o vento que havia outrora trazido fúria invernal agora carregava promessas primaveris através de árvores que brotavam com nova vida. Estrelas começaram a aparecer no céu escurecente, as mesmas estrelas que haviam testemunhado suas lutas e testemunhariam alegrias ainda por vir. Mais tarde naquela noite, quando Esperança e Rafael caminhavam através dos jardins que floresciam com flores plantadas por mãos que trabalhavam juntas em amor, ela refletiu sobre a jornada que os havia trazido para aquele momento de contentamento profundo. "Você já imaginou", perguntou ela, "que uma única tempestade poderia mudar tantas vidas de formas tão belas?" Rafael parou para considerar a pergunta, lembrando-se do homem desesperado que havia desabado em sua porta, carregando um bebê nos braços. "Não", admitiu ele. "Pensei que a tempestade era o fim de tudo de bom em minha vida.
Não percebi que era o começo de tudo que eu nunca havia ousado esperar. Eles ficaram juntos ao luar, cercados pela terra que havia sido regada com lágrimas, mas agora florescia com esperança, no lugar onde o inverno havia, finalmente, completamente, se rendido à primavera eterna do amor que cresce quando almas corajosas o suficiente para plantá-lo em solo enriquecido, por lutas compartilhadas e compromisso inabalável com o futuro juntos. À distância, a risada de Miguel se misturava com as vozes de suas irmãs, enquanto Dona Remédios cantarolava uma canção de ninar antiga que havia acalmado gerações de crianças para dormir. Era o som de lar, o som de família, o som de vida vivida em plenitude, apesar dos desafios que haviam outrora parecido intransponíveis. E naquele momento perfeito, Esperança soube que a história que havia começado com uma tempestade desesperada havia encontrado seu verdadeiro final. Não num resgate dramático ou fortuna súbita, mas no milagre silencioso de dias comuns, preenchidos com amor extraordinário. Fim da narrativa.